Preciosos, um bom dia no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queremos nesta manhã transmitir aos vossos corações esta pequena live de ensinamento para ajudar a cada um de vós e a mim também, pois nós precisamos de sermos alimentados com a palavra de Deus. A Bíblia diz: ouvi, a vossa alma viverá. Mas aonde há palavra de vida, a vida. Aonde há palavra de morte, a morte. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo nesses últimos dias, no qual nós temos visto tantos sinais acontecendo, né? E a Bíblia trazendo sempre advertência para nós, para que nós não sejamos enganados pelos pregadores, né? Que traz tão belas coisas que, se possível, enganaria até os escolhidos, mas nós sabemos que os escolhidos, eles não podem ser enganados. Então, nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, porque foi nos comissionado essa responsabilidade de pregar o evangelho sem nenhuma mistura e sem transmitir glória para ninguém. A glória é daquele que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Então, amados irmãos, nós estamos aqui com as Escrituras Sagradas, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, onde nós queremos explanar um pouquinho para cada um de nós. Amém? Então, aqui diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. Né? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vigiai, tenham cuidados. E esse cuidado que Jesus fala, meus irmãos, é um cuidado muito grande. Sabe por quê? Por causa do evangelho parecido. Um evangelho que aparentemente as pessoas recebem como a verdade. As pessoas recebem como um único e verdadeiro evangelho, que não há salvação fora desses ensinamentos que as pessoas transmitem. Irmãos, tem uma coisa: não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fora de Jesus Cristo não há salvação. Isso é verdade. Agora, nós sabemos que ainda indo a Cristo, Cristo tem advertência para nos dar o tempo todo, para poder nós comportar como aqueles que realmente têm vindo a Cristo. Porque vocês observam que Jesus havia escolhido esses apóstolos aqui e estava instruindo eles, porque ele iria subir, ia ser crucificado e ressuscitar e subir ao céu, e eles iam ficar. Só que Jesus prometeu que voltaria para eles em forma de Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus prometeu. Se você ler lá em João 14, você vai ver Jesus prometendo que ele mesmo iria voltar em forma de Espírito Santo, não outro. Ele fala de um outro, mas você observa que ele está falando dele mesmo. Se você ler com muito carinho, você vai ver que Jesus está falando dele mesmo, né? O Espírito de verdade que o mundo não recebe porque não vê. Aí virou para os apóstolos e disse: mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem era que habitava com os discípulos? Jesus. E estará em vós. Então, ele está sempre advertindo para poder nos levar a estar lúcido do cristianismo como ele é, sem nenhuma alteração. Então, para isso, ele deu instrução. Nós devemos examinar os 4 evangelhos, porque é a instrução de Jesus para os apóstolos,
porque até então os apóstolos ainda não estavam atuando como igreja, né? Não havia ainda igreja, porque a igreja nasce no livro de Atos dos Apóstolos. Então aqui ele está deixando as instruções, e aqui vem a instrução: acautelai-vos que ninguém vos engane. Agora, irmãos, quem é que engana com a verdade? A verdade não engana, a verdade é a verdade. Mas o que engana é aquele que traz algo próximo da verdade, porém alterando coisas que a Bíblia não diz e tirando coisa que a Bíblia diz, né? Então é esse que engana. Então, quando se aplica a Bíblia, porque não tem nada não tem, isso aqui não tem problema, aquilo ali não tem problema, estão se tirando. Quando se diz algo que as Escrituras não diz, também estão acrescentando as Escrituras. Então, a Bíblia vem trazendo uma advertência: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, olha como é que vem, no nome de Jesus, não é em outro nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça. Então não devemos estar assustados quando vemos essas coisas acontecendo. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Vocês estão vendo? Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. O evangelho do reino, meus irmãos, é o evangelho que leva o reino de Deus às pessoas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus, é o controle de Deus. Quando você recebe esse evangelho do reino, você recebe o controle de Jesus da sua vida. É por isso que muita gente tem ouvido sobre o evangelho, mas não tem recebido o reino, não tem recebido o controle, porque é necessário que quem venha a Cristo se entregue a Ele completamente, para Ele dominar, para Ele controlar. E o alimento desse homem, dessa mulher, desta igreja que vem a Cristo, não é nada mais do que as Escrituras Sagradas. Outra coisa não alimenta um filho de Deus. Outra coisa não alimenta uma filha de Deus. Então as pessoas pegam e mandam para você parágrafo de livros. Gente, Jesus disse: examinai as Escrituras, não foi livros. A gente lê livros, não lemos. Há muitos livros bons que nós podemos ler, mas na hora de ensinar a palavra de Deus, não pode colocar livros, mas sim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não precisa de nada mais para ajudar, para fortalecer. Ela não precisa, ela é o que ela é. Agora, os livros vão trazer alguma sabedoria que a gente pode transmitir como conhecimento de algumas situações para ajudar, e desde quando aquilo venha alinhado com as Escrituras Sagradas. Se desalinha das Escrituras Sagradas, já perde o seu valor, né? Então, isso não vai alimentar um filho e uma filha de Deus. Agora, não devemos nunca desviar o nosso foco das Escrituras Sagradas. Então, virão muitos falsos. E esses falsos não vêm sem a palavra, eles vêm também com a palavra. Ali haverá sinais, haverá milagres, haverá maravilhas que é feita por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que focar
ao ensinamento. Porque se o ensinamento desvia da palavra, então esse tal mesmo é um falso. Esse tal é um falso. Então Jesus diz aqui, acautelai, vigiai, esteja atento, viu? Não vá seguir qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ensinamento. Não, não façam isso. O que é verdadeiro é digno de aceitação, mas o que não é verdadeiro não devemos aceitar. Então Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu pergunto para vocês, como eu sempre perguntei, e o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Hoje nós temos pessoas que nos atacam, nos criticam, dizendo que nós estamos lendo as Escrituras sem revelação. E que a revelação foi dada apenas através de um profeta e que quem não crê nesse profeta não tem a revelação. Isto é acrescentar as Escrituras, né? Porque as Escrituras não falam de tal coisa. A Bíblia chega a dizer, meus irmãos, lá no Velho Testamento, não me recordo o livro agora, mas é fácil de ver isso, que se um homem ele dá uma profecia e aquilo não acontece, aquele profeta é mentiroso e ele deve morrer, e a pessoa não deve ter medo daquele profeta, porque as profecias deles não se cumprem. E nós temos visto isso ter acontecido, gente, muitas profecias, né, que hoje as pessoas procuram todo meio de encobrir para poder dizer que não foi uma profecia e que foi isso, que foi aquilo, tantas coisas, né? E assim vai. Mas, meus irmãos, abra os vossos olhos, pois a verdade é uma só. Não existe duas verdades, 3, 4, 5 verdades. A verdade é uma só e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, examinai as Escrituras, pois cuidar ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Então, amados irmãos, eu queria deixar esse recadinho aqui para vocês, que hão de ouvir esses ensinamentos. Fiquem atentos, leia as Escrituras, não tenha medo de examinar, porque as pessoas estão pedindo que vocês leiam livros, mas eu digo, leia as Escrituras Sagradas. Examine ela, pois é nela que encontremos vida eterna, e tomem cuidado, como Jesus disse aqui, para que ninguém vos engane, porque muitos falsos profetas, Jesus disse que surgiriam, e já havia nos tempos dele também, né, como hoje nós temos visto. Porque a Bíblia diz que havendo Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou pelo Filho, Jesus Cristo. Eu perguntei para uma pessoa o que essa escritura realmente quer dizer. O que essa escritura quer dizer? Que no final dos tempos, Deus falou pelo Filho. E quando ele disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo habitar, escutai-o. Escutai-o, a quem é que nós temos que escutar? Então, amados irmãos, tomem cuidado, porque quando nós atribuímos que nós temos que escutar a fulano de tal, nós estamos dizendo que ele é Jesus Cristo. Isso é muito perigoso. Não façam tal coisa, mas creiam na sua palavra, siga a sua palavra. Seu pastor pode ser bom como for, mas veja se ele está te ensinando coisas que não condiz com as Escrituras. Se ele está forçando as Escrituras a dizer o que ela não diz, tenha cuidado com isso, meus irmãos. Tenha cuidado com isso, minhas irmãs. Veja bem o que o seu pastor está tentando dizer e o que está dizendo. Se ele está forçando o texto, dizer o que o texto não diz, esse pastor não é verdadeiro. Então, nós devemos dizer o que está escrito, porque foi assim que Jesus venceu a Satanás e é assim que a igreja vence, é com o que está escrito. Então, tem muita gente aí dizendo que o anjo de Apocalipse 10:7 é um anjo terrestre. Gente, isso não é verdade. Isso, leia lá do capítulo 8, aonde o primeiro anjo toca a trombeta, e vocês vão ver. Leia com carinho. Vocês vão ver que o sétimo anjo é o que falta tocar a trombeta da sequência dos 7 anjos. Esses são anjos que assistem diante de Deus. Gente, isso é uma mentira. Não podemos fazer isso. Não podemos estar mostrando isso. Irmãos,
o anjo da igreja de Laodiceia. Vejam lá a carta para ele, o que é que está dizendo. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado, que aqueles 7 anjos lá da igreja de Laodiceia não é William Branham. Vejam isto, tenham cuidado, examine as escrituras, pois cuidar tem nela a vida eterna. O Elias de Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, gente, leia lá com muito carinho. A Bíblia diz que a terra será queimada como retolho. Aquele é o dia que vem ardendo como forno, é o dia do Senhor. Gente, na vinda do irmão Branham, nunca aconteceu tal fenômeno no qual as escrituras narram ali que acontecerá quando este Elias vier. Então, amados irmãos, examina, fiquem atentos, não tenha medo, como já te disse, não tenha medo. A Bíblia diz que Adão conheceu a Eva. Sexo, lá no Velho Testamento, está relacionado a conhecer e não a comer. Pelo amor de Deus, vejam isto. Com muito carinho, examine isso lá. Então, Adão conheceu a Eva e ela teve a Caim. Aonde é que está escrito que a serpente teve sexo com Eva e ela teve um filho? Isso não é aberração? Isso é escritura? Então, quer dizer, aí eu sou obrigado a crer em um profeta que diz uma coisa como essa, do qual não está lá. Não está escrito, está acrescentando as escrituras. Está acrescentando, dizendo o que não está. E anulando o que está escrito, né? Então, amados irmãos, fiquem atentos, que Deus os abençoe. Não deixe de deixar o likezinho ali, dar o joinha. Não esqueça de deixar seu comentário diante do que você ouviu. Se é verdade, se não é verdade, se faz sentido com as escrituras, se é as escrituras que nós estamos lendo, né? E também se inscrever no canal para nos ajudar, tá ok? Esse canal não tem o objetivo de ganhar dinheiro. Esse canal é para apenas anunciar o reino de Deus aos corações famintos. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus, nosso Pai Celestial, estamos agradecidos, ó Deus, por este momento especial, aonde a Tua palavra tem, ó Deus, ido através desse canal, através desta rede social, aos corações daqueles que estão do outro lado, desejando uma palavra de verdade, Senhor. A Tua palavra nos diz que os que lê são abençoados, mas os que ouvem também são, Pai. Então, nesta hora, nós rogamos as Tuas bênçãos para estas pessoas que estão do outro lado, ouvindo esses ensinamentos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todos os males, não deixe o inimigo atormentar as pessoas com mentira, com engano, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa, nesta hora, visitar essa pessoa que está ouvindo essa pregação, esse ensinamento, Senhor, e ser abençoada ricamente, ser libertada, Pai, de espírito atormentador, de espírito, ó Pai, que fica vagando dentro dos seus lares e trazendo discórdia, problema, ó Deus, qualquer discórdia, tudo que vier contra a Tua palavra, nesta hora, nós como ministro do Senhor, repreendemos, Pai, neste lar, na vida dessas pessoas que estão ouvindo, ó Deus, e que elas possam ser ricamente abençoadas pelo nome que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe.